Oi, gente! Estamos aqui com mais um bate-papo sobre espiritualidade. Hoje, eu e a Ju, nós vamos responder a pergunta do Edson. Ele está querendo saber como lidar com a euforia no caminho espiritual. Nesse lance sabe, a gente fica tão feliz assim, com as descobertas, e acaba querendo evangelizar todo mundo, acaba querendo colocar todo mundo no caminho. Então, é nesse sentido, né, que ele quer que a gente explique nosso ponto de vista sobre essa euforia, né, do caminho espiritual. Ju, você tá aí? Oi, Vivi. Oi, Edson. Oi, todo mundo. Tudo bem? Gente, então, antes de colocar a opinião da Ju, eu vou contar um pouquinho como que foi comigo, né? Eu acho que essa questão aí de euforia do caminho espiritual rola o tempo inteiro, né? Principalmente quando uma ficha nossa cai, né? Não tem jeito, porque é tão forte esse sentimento, sabe? E é um lance que, na verdade, às vezes só vai fazer sentido pra gente, né? Assim, eu vejo muito do ponto que o que está fazendo bem pra gente, claro que a gente vai querer espalhar para o mundo e principalmente para aqueles que a gente convive, aquelas pessoas que a gente ama, as pessoas que vêm contar algum problema ou procurar para falar, né, de sofrimento. E aí é como se a gente tivesse descoberto um pequeno ingrediente do bolo. Nem vou falar o bolo inteiro, que é muita pretensão. Mas quando a gente começa a ligar os pontos, né, encaixar as peças, a gente sente uma coisa aqui dentro, cara, que é tão confortável, preenche e entra de uma maneira como nada no mundo aqui fora entrou. Então, eu acho que é normal ter essa euforia, sabe? Eu, no começo, eu me lembro que eu ficava contando as coisas para todo mundo, sabe? E às vezes a pessoa não tá afim, né, de falar sobre isso. Mas é normal. E às vezes até cai uma ficha, né, no meio, você fala assim, cara, o que eu tô falando para essa pessoa, sabe? Não tem nada a ver. Então, eu acredito que o Edson também anda pensando isso. Ju, como que você lida com essa questão? Oi, Vivi. Então, eu estava pensando aqui, enquanto eu estava ouvindo você falar, que, na verdade, isso não se limita ao caminho espiritual. Você já prestou atenção, você já parou para pensar que o tempo inteiro a gente está, parece que, querendo convencer as pessoas que a maneira como eu faço as coisas, a maneira como eu, sei lá, aquilo que eu gosto de comer é o mais gostoso, a cidade que eu gosto de visitar é a melhor. Ou seja, se você começar a prestar atenção, presta atenção nas pessoas que estão conversando, sei lá, num restaurante, em qualquer lugar, fica ouvindo o papo delas. E elas estão lá, elas começam, cara, você não sabe, foi fenomenal. Primeiro, né, eu uso muito essa frase, né? Uma pessoa assim muito querida que eu gosto muito, que eu considero assim um grande mestre, que é o Paulinho, ele fala assim para mim. Eu adoro quando as pessoas chegam e falam assim, cara, você não sabe. Porque parece assim que justamente, né, você vem com aquela necessidade de doutrina, né? Então, eu acho que essa questão assim da euforia, é como se fosse, eu entendo assim, porque quando, igual a Vivi falou, né, é uma coisa que me faz muito bem e eu quero estender isso para outras pessoas. E isso, na verdade, pode ser comparado a qualquer coisa. Por exemplo, eu comprei um carro e eu gostei super do carro, gostei do desempenho, gostei do conforto. E aí eu sei que alguém vai comprar um carro e eu falo, meu, nossa, compra esse, eu super adorei, é super bom, porque a gente quer que a pessoa desfrute daquilo também, né? Agora, ainda com relação a isso, né, quando a gente quer doutrinar as pessoas e quando, no fundo, a gente quer o bem das pessoas, eu acho que o melhor nessa questão é não tanto o falar, mas sim o seu, sabe, a sua maneira de ser, o seu agir. E eu acho que também saber ouvir o que a outra pessoa está lá dizendo, né? Eu acho que, assim, a única questão da euforia é você não, naquele ímpeto de tentar compartilhar aquilo que para você é tão legal, se fechar em, de repente, aproveitar a oportunidade que você tem de encontrar com outra pessoa, com outras ideias, com outras opiniões, e você não conseguir trazer aquilo para você, porque de repente pode ser uma coisa diferente daquilo que você está vendo, mas que pode complementar a sua experiência, né? O que você acha, Fih? Peraí que eu vou te desmutar. Peraí. Vai lá. Olha, é exatamente isso, né? Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, né? E é verdade, acho que a gente tem que aprender, né, a se colocar mais como ouvinte. Eu acho que nessa questão aí de euforia também a gente
gente tem que entender, primeiramente, que cada um tem o seu tempo, né? E isso eu tô aprendendo agora, se vocês querem saber, entendeu? Porque a Ju bem sabe o quanto que eu arrastei pessoas para seguir aquele caminho, porque aquilo que era o certo, aquilo que é legal, sabe? Me decepcionei muito também, porque acho que na medida que você dá a cara para bater, né, você toma o tapa. Então, assim, e foi assim na porrada mesmo que eu aprendi. Na verdade, eu tô aprendendo a respeitar, né? Mas, por exemplo, hoje eu me encontro muito contente com o meu caminho, com tudo que eu tô aprendendo. Eu acho que dá para perceber no meu jeito, né? Como eu era e como eu estou agora. E a minha família percebe, inclusive. E, assim, a minha maior vontade, Edson, para você ter uma ideia, é de trazer esse entusiasmo, né, para os meus pais, sabe? E eu já tentei de todas as maneiras que você pode imaginar, sabe? Até que eu quebrei, assim, algumas barreiras deles, uma religião, a gente nunca falou sobre espiritualidade em casa. Eu estou citando esse exemplo que é bem perto de mim, né? E é mais fácil de vocês entenderem. E assim, acho que com tanta persistência que eu tive em falar sobre esses assuntos, em assistir vídeo, ouvir música, por exemplo, tá? Eu consegui, sim, quebrar algumas barreiras, sabe? Eles ficaram mais flexíveis, mas eu entendi que não era no tempo que eu queria, não é no tempo que eu quero, né? Então, hoje, eu me encontro nesse exato momento entendendo esse lance de respeitar o tempo das pessoas. E eu acho assim, sabe, a partir do momento que a espiritualidade entra de fato na tua vida e você começa a viver, né, a espiritualidade, é um estado de ser, né? Então é muito natural, no meio de uma conversa tua, você pode estar falando qualquer coisa do personagem, mas com toque espiritual, sabe? Porque vai fazer parte de você. Então não vai ser nada forçado, vai ser uma coisa muito natural e espontânea. Você não acha, Ju? Eu sei que no começo, eu acho que pelo fato de realmente não ter interiorizado todas essas verdades para mim, soava como um lance muito de forçação de barra, sabe? Eu percebo que agora eu estou mais tranquila com esse lance. E eu acho que eu ando falando, numa conversa normal, assim, uma que eu aprendi mais a escutar, né? Outra que eu também aprendi a me colocar, estou aprendendo, né? Me colocar no papel do outro, a sentir a dor do outro, né? E outra que eu não fico saindo dando conselho. Eu acho que o melhor ajuda e melhor conselho que você pode dar para uma pessoa é o seu próprio exemplo de viver, de estado de espírito, não é? Não é mais ou menos isso, amiga? O que você acha aí? Você sabe que eu estava ouvindo você falar e pensando assim em termômetros, né? Então, uma coisa que eu lembrei quando você estava falando, eu lembrei de uma frase que eu já ouvi um dia, que se bobear é até assim, sabedoria de para-choque de caminhão, sabe aquela coisa? Você vê que o conhecimento veio assim de onde você nem espera. Mas era alguma coisa do tipo assim, que você pode fazer muito mais amigos ouvindo o que eles têm para te dizer, do que se você tentar contar um pouco de você. Então, de repente, perguntando o que a pessoa faz. E outra coisa, assim, que eu estava pensando, para se observar nesse ímpeto de trazer conhecimento para aquela pessoa que você gosta, é se você está se concentrando no resultado daquilo que você está fazendo. Então, assim, o personagem, ele se concentra muito no resultado. Eu vou fazer tal e tal e tal e tal, e aí a pessoa vai acessar aquela verdade e, de repente, a vida dela vai mudar, assim como mudou a minha. E aí eu também acho, assim, que eu vivi tipo, leve, sem se concentrar em algum tipo de efeito. Porque se eu entendo que ninguém pode causar nenhum tipo de efeito na minha vida, então eu tenho que entender que eu não vou causar isso. Eu acho até, inclusive, assim, que eu falo já isso, mas que eu acho que os ensinamentos ficam ali, parece que rodeando a nossa mente, até o momento em que eu abro o meu coração para deixar que ele entre. Então, quantas coisas eu ouvi há anos atrás e só agora eu entendi no meu tempo, no meu momento, né? E quando a gente tem isso em mente, então, eu acho que a gente pode identificar sim, sabe? Qual o propósito disso que eu estou fazendo agora? Eu estou tentando obter qualquer tipo de resultado, seja ele qual for. Então, se eu não me prendo no resultado e simplesmente, que nem a Vivi, né, Vi, você falou assim,
sabe, num fluir de uma conversa, surge o assunto. Tem um vídeo que é muito legal daquele cara que fala, ele tá tirando sarro das pessoas ultra espirituais, e ele pega e fala assim, ó, se você é ultra espiritual, você tem que usar namastê em qualquer situação, mesmo que não caiba, entendeu? Então você tá lá numa reunião da empresa, ou você tá, sei lá, no Dia das Mães, na escola do seu filho, lá na homenagem, aí você começa a falar namastê pra professor, entende? Não cabe. Então, assim, eu acho que da mesma maneira como tem coisas que as pessoas tentam nos impor, seja lá o que for, quando alguém tenta trazer uma ideia nova e que a gente, às vezes, se sente invadido com aquela tentativa, a gente tem que também pensar no outro, né? Então, era isso, assim, que eu penso, assim, a respeito desse assunto. Muito legal essa pergunta, trouxe várias reflexões. Então é isso, Vivi, é só o que eu tenho para falar por hoje. Edson, super obrigada aí, você está sempre acompanhando o nosso canal, comentando todos os vídeos, é muito legal mesmo. Super obrigada, Vivi, de novo a gente aqui. Namastê, se é que cabe nessa situação. Ju, eu acho que nessa situação cabe, vamos combinar. Edson, é isso aí, espero ter ajudado, né? Espero que esse vídeo tenha ajudado aí na sua questão, tá? Mas leva de boa, eu acho que tudo que a gente faz, né, na naturalidade, na espontaneidade, é o mais próximo do seu ser verdadeiro, né? Então vai ressoar bem, você pode ficar tranquilo, né? Obrigado, Ju, mais uma vez. Um beijão no coração de todos vocês. Namastê.